Olá, povo de Deus, boa noite, que a graça e a paz do Altíssimo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, no nome de Jesus. Hoje eu tenho um recado de Deus, uma reflexão para abençoar a sua vida. Falaremos hoje aqui a respeito do orgulho. O orgulho ele é tão perigoso, irmão, que ele pode nos impedir de viver os milagres de Deus, viver as promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso lar. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Naamã. Aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, Naamã era um homem importante, um homem respeitado e poderoso, um homem honrado e bem-sucedido, mas tinha uma lepra, mas tinha uma doença, mas tinha uma enfermidade que ninguém conseguia curar. Quando o profeta Eliseu, ele dá a direção para Naamã mergulhar 7 vezes nos rios Jordão, o orgulho quase impediu de Naamã viver o milagre de Deus. Quase impediu com que Naamã recebesse a sua cura. Porque Naamã achou que aquela direção que o homem de Deus estava dando a ele achou aquela direção simples demais. Talvez chegou ali pensando que o homem de Deus iria pôr a mão sobre ele, iria fazer uma oração e ele seria curado, ou talvez iria para ele fazer alguma coisa estava arquitetada na cabeça de Naamã. E quando a Bíblia nos conta que Naamã chega diante do homem de Deus, e o homem de Deus dá a direção para Naamã, que ele deveria mergulhar 7 vezes no rio Jordão, a Bíblia diz que Naamã ele julga a direção que Deus estava dando para ele. Porque a Bíblia fala que Naamã ele despreza a direção que Deus tinha dado. Porque para Naamã mergulhar no rio Jordão era algo de muita humilhação. Ele fala, na onde eu estava não tinha rios melhores para que eu viesse mergulhar. Mas não importa, Naamã, a direção de Deus é o rio Jordão. E quantas pessoas perdem o milagre de Deus em suas vidas porque não consegue lidar com orgulho, não consegue se humilhar, não consegue aceitar a direção que Deus está dando. Mas só isso, pastor? Então quer dizer, se eu agir assim, Deus vai mudar a minha vida? A pessoa fica ali dividida entre 2 mundos. E Naamã, quando ele recebe aquela direção de Deus, ele achou aquela direção simples demais. E muitas das vezes, irmão, o orgulho também tem nos impedido de viver aquilo que Deus já preparou para nós. O orgulho nos afasta da obediência. Quantas pessoas não conseguem obedecer a Deus porque o coração ainda é orgulhoso? Eu não vou abrir mão do meu estilo de vida. Eu não vou abrir mão do mundo. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então quer dizer que essa pessoa ainda continua orgulhoso. Mas se quiser entrar no céu, irmão, tem que abrir mão do orgulho, tem que abrir mão da soberba, tem que abrir mão desse mundo. E muitas das vezes o orgulho nos impede de viver uma vida de obediência diante de Deus. O orgulho também impede da pessoa pedir o perdão, de liberar o perdão. Eu não vou perdoar porque essa pessoa me fez tanto mal, essa pessoa me feriu, essa pessoa me ofendeu. Mas a Bíblia diz que aquele que não for como criança, de maneira alguma entrará no reino de Deus. O orgulho também nos impede de viver a reconciliação. Quantas pessoas não conseguem viver uma vida em paz porque ainda é orgulhoso? Eu não vou com a cara dessa pessoa. Meu irmão, tem que tratar o coração. E o orgulho também nos impede de viver o milagre, assim como quase impediu de Naamã viver o seu milagre. Deus, irmão, a Bíblia diz que Deus ele resiste aos soberbos, mas dá graças
aos humildes. Hoje a pergunta para você que está me ouvindo é: o seu orgulho está te afastando daquilo que Deus preparou para a sua vida? O orgulho, porventura, está te afastando daquilo que Deus tem preparado para você? Talvez você está aí vivendo um casamento em pé de guerra, porque não consegue se humilhar, não consegue abrir mão do orgulho e pedir perdão. Mas não foi eu que errei. Não, meu irmão, mas você precisa ser humilde em reconciliar. Então a pergunta para você é: será que o orgulho não tem te afastado daquilo que Deus já preparou para você? Porque a bênção de Naamã, a cura de Naamã, ele só recebeu quando ele decidiu descer e se humilhar diante de Deus. A partir do momento que Naamã ele disse: eu vou mergulhar no Rio Jordão, e ele mergulha 7 vezes. A Bíblia diz que na 7ª vez, quando Naamã levanta, a Bíblia diz que ele foi restaurado e a sua pele era de como um menino. Olha só o que Deus fez na vida de Naamã, quando ele abriu mão do orgulho. Que você possa acatar a direção que Deus tem te dado. Talvez, se você está andando orgulhoso, peça perdão, abra mão do orgulho agora e faça como Naamã, decida descer e se humilhar diante de Deus. E você vai alcançar a graça de Deus, e você vai receber o milagre de Deus na sua vida. Eu quero orar com você neste momento. Não importa onde você esteja, fale com Deus e creia que Ele está te ouvindo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, ó Deus, pela sua palavra, porque aqui, ó Deus, em 2 Reis, capítulo 5, nós podemos aprender várias lições, e uma das lições que aprendemos aqui, ó Pai, é que Naamã ele quase perdeu o milagre de Deus em sua vida, por conta do orgulho. Ele desprezou a direção que Deus estava dando a ele. Talvez para Naamã mergulhar no Rio Jordão era algo simples demais. Naamã ele já vem imaginando a forma com que Deus iria operar na vida dele. E quando ele chegou diante do homem de Deus e viu que a direção era totalmente oposta daquilo que ele pensava, a Bíblia diz que Naamã ele quase perdeu o milagre, porque ele foi embora pensando na vida. Mas a Bíblia diz que Naamã ele tinha boas amizades, e esses amigos, ó Pai, levaram a Naamã a seguir a direção que Deus estava dando para ele, meu Deus. E quantas pessoas hoje em dia, meu Pai, não estão vivendo milagre dentro do seu lar, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual, meu Pai, por conta do orgulho. Às vezes é uma pessoa soberba demais, não consegue liberar o perdão, não consegue reconciliar, não consegue se humilhar porque o coração ainda é orgulhoso. Mas que essa pessoa hoje ela possa descer assim como Naamã desceu e se humilhar diante do Senhor, e que ela possa alcançar o perdão, meu Pai. E assim como o Senhor restaurou a vida de Naamã, meu Pai, o Senhor curou a Naamã, que o Senhor possa restaurar e curar essa pessoa que está pedindo perdão agora, que está descendo, meu Pai, está se humilhando diante do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Eu oro e peço ao Senhor, meu Pai, que aonde essa pessoa estiver ouvindo essa palavra, essa oração, que ela possa receber a cura do Senhor, que ela possa ser liberta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, que ela possa alcançar o perdão do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, que o Senhor conceda a essa pessoa, meu Pai, uma noite abençoada, uma noite de descanso, de refrigério em sua presença. Para aquele que está trabalhando, meu Pai, abençoe o trabalho, abençoe a vida dele, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Nós te louvamos e nós te glorificamos por tudo quanto o Senhor tem feito e por muito mais ainda que o Senhor irá fazer em nossas vidas. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, comentar e até o próximo vídeo.